Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h02, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e hoje recebendo o Valdinei Silva da Vigilância Epidemiológica aqui de Botucatu. Ney, bom dia, satisfação em tê-lo aqui. Bom dia, Márcio, bom dia, Ellen, bom dia, Juliano. Prazer enorme estar aqui com vocês, trazendo essas informações das ações da Vigilância Ambiental em Saúde. E primeiramente gostaria de dizer que sou aí um ouvinte assíduo da Prever FM, vocês estão de parabéns pela programação. Então é um prazer enorme estar aqui. Obrigado, Ney. Nós tivemos agora, com um pouquinho da queda da temperatura, né? Nesse período, eu me lembro que anos atrás a gente estava batendo os dentes de frio, né? Como é que está o mosquito da dengue, como é que ele está reagindo a tudo isso? Porque nós tivemos um recorde em Botucatu, passando de 15 mil casos esse ano, né, Ney? Exatamente. Na verdade, o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor das arboviroses urbanas, principalmente a dengue, mas ele transmite também a chikungunya, zika vírus, pode transmitir também a febre amarela no seu ciclo urbano. Ele tem se adaptado às mudanças climáticas e se adaptado também ao comportamento, aos hábitos das pessoas. Então ele vem se adaptando ao nosso estilo de vida. A gente já viu uma mudança drástica o ano passado no segundo semestre, onde as condições climáticas já estavam todas modificadas. A gente teve um segundo semestre bastante chuvoso e de temperaturas altas, e isso favoreceu bastante a proliferação do mosquito Aedes aegypti. Para você ter uma ideia, até a metade do ano passado, nós estávamos num cenário epidemiológico bem melhor que 2022. Então nós acreditávamos que nós não sofreríamos esse problema que estamos vivendo hoje. Mas ali no meio, mais ou menos em setembro para outubro, a gente já começou os alertas da Organização Mundial de Saúde, da Secretaria do Ministério da Saúde, avisando, né, que teríamos problema por conta dessas alterações climáticas, que isso ia favorecer bastante a proliferação do vetor aí das arboviroses urbanas. Então a gente já começou a ter uma atenção e a partir de novembro a gente já começou numa curva ascendente de transmissão da dengue. E isso é muito cedo, que isso a gente ia vislumbrar, ia observar isso somente entre os meses de fevereiro, março, abril. Então a gente já começou bem cedo, né? Essa transmissão no estado de São Paulo, ou seja, no Brasil inteiro, né? E no caso específico de Botucatu, quando vocês são, entre aspas, surpreendidos com isso, como é que fica a equipe da Vigilância Ambiental, como é que fica o trabalho de vocês? Vocês mudam o cronograma, como é que funciona? Na verdade, a gente tem que, um alerta não só para Vigilância Ambiental e Saúde, mas para a Secretaria de Saúde, para atenção básica, né, para toda a rede, para a rede privada de saúde, para outros departamentos aí da Prefeitura Municipal, porque a gente tem que se unir. Então, quando a gente viu lá em novembro que a gente já começou com essa curva ascendente, então a gente já organizou a nossa sala de situação de emergência, né, onde participa ali toda a rede da Secretaria de Saúde, pública e privada, estadual, outros órgãos da Prefeitura Municipal que vão nos auxiliar também, como Secretaria de Infraestrutura, Secretaria de Zeladoria, Defesa Civil, Guarda Civil Municipal, enfim, porque a gente precisa organizar. Então foi dado esse alerta, então a gente fez essa reunião e começou a organizar o fluxo de atendimento, né? Tanto das demandas a campo para fazer o controle da transmissão do mosquito Aedes aegypti, né? Fazer esse controle, como também o fluxo de atendimento dos pacientes. A gente saberia que ia ter uma demanda muito grande. Então a gente já começou a organizar todo o sistema de saúde, já começou a trabalhar rapidamente no centro de hidratação, que foi aberto oportunamente também no município de Botucatu. Então é um trabalho assim, em conjunto que a gente já tem que estar atento e ir se organizando para não ser surpreendido, né? Porque assim, o sistema de saúde ele precisa conseguir absorver aquela demanda da dengue e a gente logrou êxito nesse sentido. Quando a gente divulga aqui na imprensa mais de 15 mil casos, aí vem a explicação de que o número de casos aumentou porque o número de testagens também aumentaram, né? É isso mesmo, mas independente disso,
vocês faziam testagem em anos anteriores, né? Sim, na verdade, assim, houve sim uma grande circulação, né? Não foi só o Brasil, né? Como eu falei lá com o Ministério da Saúde em outubro, já previu que em 2024 o Brasil bateria recorde nos números de casos de dengue, né? O estado de São Paulo também, então a gente já... Existe o quê? Uma grande circulação do vírus, né, dentro do estado, no nosso país. Então, na verdade, sim, existe uma grande circulação, mas também existe o quê? Uma organização desde a testagem até a notificação compulsória. Porque a dengue é uma doença de notificação compulsória, ou seja, a partir do momento que a pessoa buscou o serviço de saúde e suspeitou-se de dengue, mesmo que tenha dado o primeiro teste rápido, tenha dado negativo, ele é notificado. Então, Botucatu tem um fluxo muito já amadurecido nesse sentido, né? É muito organizado esse fluxo de notificação compulsória. Então, o Botucatu, ele notifica todos os casos. Tem municípios que estão respondendo porque não estavam notificando. Então, estavam deixando de digitar aqueles casos e apareceu de última hora lá 20, 30 mil casos de dengue. Então, o Botucatu não, ele foi sempre notificando, porque isso é muito importante para nós, para a gente ver, acompanhar, né, a evolução do caso de dengue e a gente ir cada vez tentando estruturar melhor o serviço nesses períodos que são mais críticos, né, de janeiro até maio, junho, para a gente não estender esse alto índice de transmissão e de infestação para o segundo semestre, daí você não consegue nem se planejar, se organizar para o próximo ano, né, que o próximo ano também a gente teremos aí uns 2 anos de transmissão intensa, que a gente espera que Botucatu agora, diante de tudo que tem sido feito, a gente consiga aí absorver, amenizar aí os impactos aí para 2025, né? Final de 2024 e o verão aí 2025. Ellen? E as vacinas, a gente tem as notícias, né, de que as vacinas estão chegando na região, a gente tem a previsão, já foi falado aqui, eu não me lembro por quem, de que a previsão de chegada de vacina, para dengue especificamente aqui em Botucatu, é só para o ano que vem, né? Eu sei que já teve a explicação também do motivo disso, mas você poderia mais uma vez nos lembrar do motivo por que mesmo com tantos casos de dengue que tiveram esse ano, tantas mortes inclusive, a vacina aqui em Botucatu só tem previsão de chegada no ano que vem? E as pessoas acabam se perguntando nas ruas, né? Mas por que não está vacinando contra a dengue, né, Ney? Na verdade, é assim, a vacina, ela é importante, ela vai fazer parte desse processo de tratamento da dengue, né? De processo de controle da dengue. Mas assim, a curto prazo, a gente não pode achar que ela será a solução, né? Porque isso a gente vai ter, primeiro, populações alvos dessa vacina, né? Um público-alvo, né? Que vai se estendendo ao pouco, subindo a faixa etária dessa vacina. E eu vejo, né? Eu particularmente vejo... a gente sentiu o reflexo para dengue, né? Eu falo isso para dengue, entre 7, 8 anos ainda de vacinação intensa, para a gente conseguir sentir o reflexo da diminuição dos casos, né? Na verdade, o que a gente percebe, principalmente a Secretaria do Estado da Saúde de São Paulo, que ela está priorizando aquelas regiões onde são endêmicas, né? Botucatu é o primeiro ano que a gente está tendo um caso desse, mas tem outras regiões que a cada 2, 3 anos tem essas grandes epidemias de dengue. Então elas estão priorizando essas regiões e principalmente algumas circulações de alguns sorotipos, principalmente o sorotipo 2, é onde o estado está priorizando mais a distribuição dessas vacinas, porque a dengue ela possui 4 sorotipos, dengue 1, 2, 3 e 4. Botucatu desde 2015, né, quando a gente teve lá, foi o primeiro ano que a gente teve, que para nós já foi o pior ano até então, né, era o pior ano 2015, nós tivemos 745 casos. Imagina, hein? E isso a gente teve só em janeiro desse ano. Uhum. Então, desde então que a gente vem fazendo, que o Serviço de Saúde vem fazendo essa identificação do sorotipo, a gente tem a dengue tipo 1 circulando aqui. Então, provavelmente, após todas essas regiões, né, que já são aí, que vem constantemente sofrendo com a transmissão serem atendidas, vai ser designada para essas outras regiões onde a gente tem o sorotipo 1 circulando. Mas o que é importante
mesmo a questão da vacina, a gente não descuidar da principal forma de evitar a transmissão, que é eliminar os criadores do mosquito Aedes aegypti. Porque como eu falei, o Aedes aegypti, ele transmite a dengue, ele pode transmitir a chikungunya e o zika vírus, que causam sérios problemas de saúde também, não é só a dengue. A chikungunya, ela é terrível, zika vírus nós vimos aí o quanto afetou aí em 2015, 2016, né, por conta da microcefalia, então, das gestantes que tiveram aí, né, se infectaram aí no período de gestação. Então a gente precisa, principalmente, eliminar os criadores de mosquito Aedes aegypti, porque ele é um mosquito altamente capaz de transmitir outras arboviroses. E nesse mundo globalizado que nós vivemos, para ser introduzido alguma nova arbovirose que fica lá remota, num outro continente, em outro local, chegando aqui, encontra um vetor altamente adaptado aos centros urbanos, e ele pode ter essa capacidade de transmitir essa nova possibilidade de doença. Então a gente precisa manter os cuidados ambientais, de eliminar as condições favoráveis à proliferação de mosquito. A gente está conversando aqui no primeiro jornal da Prever FM com o Valdinei Silva, do setor de vigilância ambiental em saúde, e agora a pergunta da Juliana. E nesse aspecto do combate aí ao mosquito da dengue, como a vigilância epidemiológica percebeu o comprometimento da população de Botucatu nesse sentido, durante esse período aí? A gente percebe assim, que a população ela tem a informação, né, mas às vezes precisa ser desmistificado o que realmente é um criador de mosquito. Muitas vezes quando a gente fala de criador de mosquito, o que vem na cabeça das pessoas, né, da população, é lixo jogado no terreno, na beira do rio, né? E o mosquito, na verdade, ele tem um novo perfil de procurar os criadouros, né? Pra gente ter uma ideia, 85% dos criadores de mosquitos são recipientes existentes dentro dos nossos domicílios. Ou seja, é a calha com mau escoamento d'água, a canaleta, é a caixa d'água ou reservatório de água que está mal vedado e permite o acesso do mosquito, são os pratinhos dos vasos de plantas, o bebedouro de consumo animal que não é limpo semanalmente, qualquer outro material que vai ser utilizado em algum momento, mas está mal armazenado, acumulando água da chuva. Então esses são os principais criadores de mosquito. Então a gente precisa entender quais são, né? E o agente de combate às endemias da Vigilância Ambiental em Saúde tem um papel importantíssimo nisso. Então é importante que as pessoas permitam a visita desses profissionais, porque eles são capacitados tecnicamente para identificar naquele ambiente situações de risco, né, e agir oportunamente, orientando a população, intervindo, eliminando, alterando a posição daquele recipiente para que ele não se torne um criador de mosquito. Então o papel da população é fundamental, né, no combate à dengue, eliminando aí as condições favoráveis à proliferação de mosquito através da manutenção adequada de todo e qualquer recipiente com ou em condições de acumular água da chuva. A gente percebe o seguinte, né? Toda a imprensa falando quase que diariamente, principalmente semanas atrás, antes de cair um pouco a temperatura, enfim. Mas por mais que se fale, né, que você acabou de explicar novamente, que ele gosta também de água limpa, Sim. né? Aí, de repente aquela água no terreno baldio ali, ele não vai dar muita atenção. Mas, por mais que se fale, parece que não é comigo, deixa passar. Aí a dificuldade de um agente entrar na residência para dar orientação, né? Isso tudo contribuiu para esse aumento, né? Exatamente. Como eu falei, 85% dos criadores de mosquitos estão nas residências, né? Nos domicílios. Uhum. Então a gente precisa desmistificar isso, entender que não quer dizer que eu tenho larva na minha casa, que a minha casa é suja, é isso, é aquilo. Não, às vezes é aquele falta de cuidado com o pratinho de planta, com a calha que não está com bom escoamento, aquele material, aquele brinquedo às vezes que ficou ali no quintal desapercebido, passa ali 1, 2 semanas, choveu, acumulou água, então tudo isso se torna criador de mosquito. Então a gente precisa desmistificar isso, que não é só em locais vulneráveis, de baixa renda que a gente vai ter esse problema. Não, a gente tem transmissão em todos os locais. O Aedes ele não faz distinção disso. Qualquer material, principalmente recipientes artificiais, isso é bom ressaltar que o Aedes aegypti ele tem essa preferência por recipientes artificiais, ou seja, aqueles produzidos pelo homem. Então encontrou as condições favoráveis ali, água parada,
sombra, né? Ele gosta de sombra e água fresca. Naquele local que é bem sombreado, que tem aquela água parada e limpa. Quando a gente fala limpa, não precisa ser uma água potável, Entendi. mas uma água com pouco poluente, pouca matéria orgânica, né? Ele vai se proliferar naquele local. Então, por isso a gente precisa estar muito atento, porque o Aedes, ele vem, como eu disse, ele vem se adaptando aí aos nossos hábitos, né? Ao nosso estilo de vida. Então, ele vem se adaptando muito bem a isso e as condições que a gente oferece para ele se proliferar. Tem algumas geladeiras possuem aquele reservatório, né, que acumula água depois de um certo tempo, daí ele acaba escoando. Esse também é um perigo. Isso, é um potencial criador. Então a gente orienta, né, porque tem muitas bandejas aí de geladeira que elas não são removíveis. Então o que a gente orienta? A pessoa colocar ali semanalmente um pouquinho de detergente. Porque o detergente, sabão em pó, a água sanitária são produtos aí alternativos para a gente fazer o tratamento de recipientes para evitar a proliferação de mosquito. Então deposita ali um pouquinho de água sanitária, ou detergente, ou sabão em pó semanalmente e já vai evitar aí de estar proliferando mosquito. Vocês usaram, da Vigilância Ambiental em Saúde, usaram o fumacê, né, por muito tempo, aí continuam usando e tal, mas parece que mudaram também algumas coisas com relação a esse método. Eu gostaria que você explicasse, Ney. Na verdade, assim, a gente, para o tratamento, controle do Aedes, a gente tem o tratamento com larvicida biológico. Tá. O que é o larvicida biológico? Ele é o BTI, né? Um bacilo natural que tem produzido no próprio ambiente. E a gente utiliza isso porque ele tem uma ação residual. A gente vai aplicar isso nos locais onde não pode ser removível, para ele ficar agindo ali de até 20 semanas aquele produto que a gente trata. A gente trata ele tanto nas visitas casa a casa dos agentes, onde a gente identifica o recipiente, coloca lá aquele granuladinho, ou a gente vai diluir ele e vai pulverizar com equipamento veicular. Então a gente faz essa pulverização também e ele atinge aqui todos os imóveis, né? Ele vai atingir aqueles recipientes de difícil acesso, aquelas casas que estavam fechadas, que os agentes não conseguiram visitar, e onde ele cair, ele vai fazendo uma ação residual para evitar a proliferação do mosquito. E a gente usa também a nebulização, seja com equipamentos costais, onde o agente vai até a residência e aplica o inseticida no peridomicílio, ou seja, no quintal, e principalmente no intradomicílio, porque 90% das fêmeas infectadas estão no intradomicílio, ou seja, no interior das edificações, na cozinha, na sala, no banheiro. Na cozinha, porque é lá que a fêmea, que é quem pica, né, e quem transmite a doença, vai estar. Então essa é uma ação extremamente eficaz, essa nebulização costal, mas é o que tem maior resistência da população, porque a população precisa se programar para receber aquela ação, ela tem que esperar, tem que preparar ali o imóvel, cobrir alimentos, se tem animais precisa tirar para fora, e a própria munícipe precisa também esperar para o lado de fora pelo menos 30 minutos para depois retornar ao imóvel. Então a gente encontra bastante resistência nisso, e a gente faz a nebulização veicular também com o mesmo produto, né, que não é tão eficaz quanto a nebulização costal, mas ela também atinge aí os mosquitos aí, quando a gente faz essa nebulização veicular, né, da rua para os domicílios. Então isso são todas estratégias complementares, né? Então são todas ações que se complementam a principal, que é a eliminação de criadores de mosquito. Então a gente fazer tudo isso, não tiver a eliminação dos criadouros, a gente vai ter reincidência de transmissão, porque tirando o larvicida biológico, as nebulizações com inseticida, ela não tem ação residual, ela vai matar só o mosquito adulto. Então se eu fazer essa nebulização e tiver criadouros com larva, ele não vai atingir. Então no dia seguinte já vai ter mosquito voando. Então isso é muito importante, uma ação complementar a outra. Então tem que ter essas estratégias aí para a gente estar diminuindo aí o índice de infestação e consequentemente a transmissão da dengue. Você acredita que com tudo que a gente está vivenciando ainda esse ano com relação à dengue, que o ano que vem a gente vai continuar com esse quadro, ou a gente percebe que o percentual de
negligência da população contribui para o aumento? A gente tem certeza disso. Mas você acredita que esse quadro vai se repetir o ano que vem? Eu acredito que não, Márcio, porque quando a gente fala da população, a população agora está muito mais atenta, ela está reconhecendo a importância do trabalho agora de visitar, porque praticamente todo mundo teve um familiar Não tem ou alguém que pegou dengue. Mais de 10% da população. Exatamente. A gente está com 15 mil, fechamos até o final do dia de ontem, nós tínhamos 15.908 casos confirmados. Então estamos batendo aí quase a casa dos 16 mil casos. Botucatu, eu fiz um ranking aí das 15 cidades com mais casos de dengue, Botucatu está em 10º lugar. Né? Primeiro está São Paulo, onde São Paulo está confirmando aí ainda quase 45 mil casos por dia. Então assim, a gente vê que o vírus ainda está circulando intensamente dentro do estado. Então a gente não pode baixar a guarda. Embora tenhamos uma queda significativa nos casos, a gente não pode baixar a guarda, temos que continuar atentos. O serviço público, a vigilância ambiental em saúde, a assistência básica, tem que continuar atenta, notificando os casos, a vigilância com o trabalho de controle e a população fazendo o papel dela, que é eliminar aí as condições favoráveis à proliferação de mosquito. Então eu acredito que nós não tenhamos números iguais ao ano de 2024. Embora, como eu falei, está circulando aqui na região de Botucatu o sorotipo 1. Então, uma vez que eu peguei dengue do tipo 1, eu fico imune àquele sorotipo 1, mas eu estou ainda suscetível aos outros tipos que estão circulando. Então, por isso que a gente, de forma alguma, a gente pode baixar a guarda. Mas, e existe um outro fator que é importante a gente destacar, que existe a transmissão transovariana. O que é isso? Um Aedes infectado, ele vai lá e deposita os seus ovinhos. Se esses ovinhos não eclodiram ainda, porque um ovo de Aedes, ele pode ficar no ambiente por mais de um ano. Ele fica ali. E de 20 a 25% dos ovos pode as larvinhas já nascerem infectadas. Então por isso que a gente tem um ano anterior que teve uma grande transmissão. No ano seguinte você pode ter ali até 10, 15% do que ocorreu no ano. Então a gente espera aí, a gente vai trabalhar intensamente para que isso não aconteça, mas a gente pode até ter aí de 1.200, 1.500 casos ainda o ano que vem. A gente espera que não, a gente vai trabalhar aí intensamente para que isso não ocorra, né? Eliminando as condições aí para que a gente tenha um baixo índice de infestação de mosquitos, que isso consequentemente vai refletir na diminuição da circulação do vírus da dengue. Então a gente vai trabalhar intensamente para isso. Para a gente encerrar, Ney, aonde estava esse mosquito em 1980, 1990, ano 2000? Ele estava o quê? Esperando a hora certa de começar a agir ou ele sempre existiu? Estava no programa da Xuxa, já falei. É verdade, o dengue estava no programa da Xuxa. Pra você ver que interessante, né? Porque nós já tivemos na década de 40, ali de 50, a gente teve uma erradicação, porque não era a dengue, era principalmente a febre amarela urbana. Então o Aedes aegypti foi declarado erradicado do Brasil, né? Mas ele voltou ali no final dos anos 70, começo dos anos 80, né? Ele foi voltando aos poucos e foi tomando conta. Porque assim, conforme os centros urbanos vão crescendo, né, maior densamento populacional, isso vai favorecendo muito a proliferação do mosquito e de outras pragas urbanas também, escorpião, roedores, enfim. Mas daí, Botucatu, a primeira equipe de combate à dengue, surgiu em 1987, onde foi identificado os primeiros focos do mosquito. Então lá em 1987 foi criada aí a primeira equipe de combate à dengue no município de Botucatu e foi se estendendo até hoje, o que se transformou aí na vigilância ambiental em saúde. Então a Aedes ele foi aos poucos tomando conta dos municípios. Então começou principalmente vindo ali dos municípios, vindo ali daquela faixa da Marechal Rondon, vindo ali do Mato Grosso, e foi chegando, tomando conta, hoje todos os 645 municípios do estado de São Paulo têm a presença do Aedes aegypti. Então não tem município que esteja isento. Tem a presença e tem a transmissão também. Então aos poucos ele foi tomando conta. Aí, até 2015 ainda tinha alguns municípios que não tinha a presença do mosquito, mas depois de 2015 todos os municípios do estado de São Paulo foram
agora foi identificada a presença do Aedes aegypti e, consequentemente, também a circulação do vírus da dengue. Ney, muito obrigado de ter aceitado o nosso convite. A gente vai estar sempre te incomodando, pedindo dados, né? Pedindo que você nos atualize, né? E disponha aqui da Prever FM, viu? Eu que agradeço, Márcio, o convite. É um prazer estar aqui com vocês. A Vigilância também está sempre à disposição para quaisquer informações. Sempre que vocês acharem importante, pertinente, que a gente possa vir aqui para trazer alguma informação, nós estamos ali de portas abertas ali para atender o pedido. Posso só fazer um recadinho rapidinho? Claro. Domingo agora, dia 16, que a Vigilância Ambiental em Saúde não é só dengue, né? Tem um leque de atuação imenso. Então, alertando que agora, que domingo agora, dia 16, né, a partir das 8h30, a Vigilância Ambiental em Saúde estará fazendo a vacinação antirrábica de cães e gatos aqui na Rua Major Mateus, número 7, aqui na Vila dos Lavradores, próximo aqui à rádio, e aqui na Secretaria de Saúde, das 8h30 até meio-dia. Então traga aí seu cãozinho, seu gatinho que ainda não foi vacinado nos últimos 12 meses, pode trazer, e a gente vai fazer também a microchipagem, vacinação e microchipagem gratuita do seu animalzinho doméstico. Então fica aí o convite para todo mundo, e agradeço imensamente aí a oportunidade de estar aqui. O Valdinei Silva, da Vigilância Ambiental em Saúde, esteve aqui no Primeiro Jornal.